hora de retomarmos aqui no canal a minha série de vídeos sobre os filmes do Batman. E para hoje nós temos Batman Begins, o reboot de Christopher Nolan que renovou o interesse do público no personagem e catapultou totalmente esse personagem para dentro do imaginário de diversas pessoas. Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Está começando mais um Cine Tavão e eu sou o Tavão, mais uma vez, e aqui para falar de Batman Begins. Após a recepção do público aos filmes do Joel Schumacher, Batman e Robin e Batman Eternamente, por anos a Warner tentou renovar a franquia do Batman. Houveram diversos tipos de projetos que foram cancelados, até o momento que, depois de cerca de 8 anos, mais ou menos, foi aprovado o projeto do David Goyer e do Christopher Nolan, que é Batman Begins, um projeto extremamente focado em capturar o interesse do público através da figura do Bruce Wayne e do Batman, e só depois desenvolver as outras questões. Hoje em dia eu não sou um grande fã do Christopher Nolan, porém nessa época ele estava em seu auge. Ele estava começando a pegar esses blockbusters para fazer e ele ainda não tinha se perdido em meio a seus ilusionismos e seus quebra-cabeças mirabolantes. Aqui ele faz um filme focado no Bruce Wayne, criando o símbolo do Batman. É um filme focado na criação do emblema do que é o Batman e do que é Gotham City. E nisso ele é muito bem sucedido. É um filme que explora as origens do Bruce Wayne até criar a figura do Batman como nós conhecemos. Na trama de Batman Begins, Bruce Wayne, após perder seus pais quando era criança, entra em uma jornada de vingança que acaba o levando a viajar pelo mundo e também a aprender artes marciais e a entender a sociedade. Quando retorna, ele decide impedir a destruição de Gotham City, se tornando o Batman, juntamente com a ajuda de Lucius Fox e de seu mordomo Alfred. Contudo, ele irá precisar lidar com diversos vilões e mafiosos nessa cidade. E claro, muito se diz a respeito do ilusionismo que ele aprende, do combate corpo a corpo que ele aprende também com a Liga das Sombras, mas uma parte do filme está focado na construção do caráter desse personagem, porque existe o desejo pelo futuro que vem dos pais dele, existem as noções de moralidade que vem tanto da Rachel, a amiga do Bruce Wayne, como também vem do tempo que ele ficou como um bandido, como um ladrão, né? Para entender melhor essas noções de lei. Isso é um aspecto muito importante desse filme, porque talvez seja um dos filmes do Batman que melhor explora essa questão de que não é nada preto no branco e de que os sintomas do crime são raízes muito maiores do que isso. Com até mesmo Falcone jogando a verdade na cara dele. Afinal, ele não tem a menor noção do que é, na verdade, a sociedade. Ele apenas é um playboy mimado, fechado em sua própria vingança. E esse, aliás, é um ótimo ponto desse filme. Trabalhar essa questão do caráter, da moralidade, do certo e errado, e de como funciona o crime em uma cidade enorme. E o roteiro ainda não desapega de seus elementos quadrinhescos. Talvez essa seja a grande contribuição do David Goyer, que não é um roteirista, um produtor muito bom, diga-se de passagem, mas ele é muito bom em colaborar com outros roteiristas, principalmente quando envolve quadrinhos. Enquanto todas as questões são thriller policial, vem do Christopher Nolan, que escreveu o roteiro junto com ele. O elenco desse filme está ótimo, né? Eu acho que só distou um pouco a Katie Holmes aqui, devido a sua personagem ser um pouquinho mal escrito. A Rachel tem um pequeno problema, ela serve mais como uma escada e ela não cresce devidamente. Que é uma pena, né? Porque eu acho ela uma ótima atriz. Morgan Freeman faz o seu habitual, só que é extremamente funcional para o filme, com um grande destaque para mim sendo a presença do Liam Neeson e o ótimo trabalho que é feito aqui pelo Michael Caine e pelo Christian Bale, que eles tomam boa parte do filme em suas interações, debatendo diversas questões sobre quem ele era, quem ele vai ser, o que é o Batman, como salvar a cidade. Tudo isso gera um ritmo, uma dinâmica bem interessante para o filme. E é claro, não podemos esquecer de Cillian Murphy aqui, brilhando como sempre, como espantalho. Ele é um vilão incrível. Infelizmente, ele teve um papel muito pequeno nos outros filmes, o que é uma pena. Mas ele aplica aqui uma releitura muito interessante do personagem do espantalho e que ajuda a criar um conflito bem plausível para o filme. Mas claro, quem consegue guiar totalmente essa história é o Christian Bale. Uma versão meio playboy de Wall Street, ele faz um Bruce Wayne extremamente realista e interessante, onde aos poucos vamos vendo ele se formar e ele
criar o que é o Batman, e ele aos poucos ele vai mudando no decorrer do filme. É uma produção simples, só que sabe como lapidar muito bem o psicológico do Bruce Wayne em uma veia de um filme policial, assim, com aspectos de quadrinhos, mas com uma perspectiva bem fechada na visão do Bruce. Através dele, você vai entendendo tudo sobre Gotham. E muito disso vai ser importante lá pra frente nos outros filmes, porque aqui está sendo feito todo o setup desse mundo, que depois vai se aprofundar, vai se desconstruir e se explodir em algum ponto. Nos aspectos técnicos, eu gosto muito da direção do Nolan, ele trabalha muito bem. Toda essa construção psicológica dos personagens, a construção de ação dele é muito boa, tem sequências incríveis de ação no final. O clímax, por mais que eu tenha alguns problemas de roteiro com ele, em questão visual e de ação, é muito bem resolvido e é muito empolgante. O Nolan só não sabe lidar muito bem com cenas de combate corpo a corpo, mas ele lida muito bem com sequências tradicionais de ação, de perseguições, de explosões. O cenário que ele controla é esse. Não só numa questão quadrinhesca, eu tô falando, mas numa questão mesmo de ação mesmo, um filme de ação. Eu não acho que ele funciona muito bem nesse quesito. Eu acho que ele mesmo percebe isso porque o grande charme da sequência final é muito menos o Batman dando soco e muito mais o Batmóvel dando grandes saltos em telhados. Tudo isso acaba sendo beneficiado também da trilha do Hans Zimmer, em uma época distante, onde Hans Zimmer ainda não tinha virado um genérico dele mesmo. Aqui ele dá corpo e alma para Gotham, para Bruce Wayne e para todo o filme. Esse é um filme muito bem resolvido em suas ideias, e onde todo esse perfeccionismo do Nolan ainda está numa região segura, onde serve mais para ele conectar elementos de departamentos diferentes de um filme para se equilibrarem em uma história. Porém, o meu grande problema com esse filme é justamente o seu final. Por quê? Por mais que seja bastante empolgante, ele me lembra muito o final do Batman do Tim Burton. Existe uma semelhança bem forte em como ocorrem os acontecimentos e o roteiro não flui bem de um ponto para o outro, porque ele vai num ritmo mais calmo, mais crescente durante o filme inteiro, de repente tudo fica apressado, rápido e extremamente confuso e bagunçado. Esse é um grande problema do filme, é ali no seu final. Também tem alguns problemas no começo dele, que os flashbacks, que além do tempo do filme é meio confuso em alguns pontos, sem entender quando é a época que ele ainda estava em Gotham, quando era a época que ele viajou pelo mundo, mas dá para relevar do começo. O do final eu acho que fica um tanto bagunçado. Claro, você acaba não percebendo pelas grandes sequências de ação, porque é tudo muito bem montado. É tudo bem montado em relação à construção do personagem. E tem cenas extremamente empolgantes e divertidas que você acaba relevando toda essa bagunça. Mas sim, tem uma certa bagunça ali no final. E agora eu vou contar um pequeno spoiler do filme. E se você não viu, sinto muito, gente. Já faz muito tempo que eu não sei esse filme. E eu vou contar aqui um spoiler. Então, vamos lá. Quando Ra's al Ghul é deixado para morrer, isso cria um pequeno probleminha de construção do Bruce Wayne. Por quê? Por mais que o mote principal do filme não seja a questão dele não matar, ali é uma situação um pouco bizarra e estranha. Ele solta uma frase de efeito e diz: "Eu não vou te matar, mas eu não preciso te salvar." E é meio estranho porque por mais que não seja o mote principal, o fato dele não matar, o filme claramente atira para todos os lados na questão do Batman, né, na construção do emblema, na construção dos personagens, né, e da figura que ele vai representar na cidade. Mas existem pontos do filme onde parte do código dele é em relação a não matar. Você pode dizer que é um tipo de furo na construção, essa frase de efeito legalzinha que é colocada no final. Isso destrói o arco dele? De forma alguma. É só um pequeno detalhezinho ali, um pequeno deslize, eu acho, da construção do personagem, e mais um problema desse final bagunçado que eu falei, que tem lá seus defeitos. A questão minha aqui é a coerência, porque eu elogiei muito os filmes do Tim Burton. O filme do Tim Burton é uma comédia de humor negro, cartunesca, onde o Batman sai matando geral. Mas dentro daquele universo, dentro do que está sendo proposto, não é um problema. Tá totalmente coerente com a visão daqueles filmes. E aqui, dentro do que é proposto nesse filme, se torna um pequeno furinho ali, mas não é um grande problema, como eu vejo muita gente falar. Mas é bom eu pontuar aqui essa questão. E isso não é um grande problema, porque no final, esse filme, todos os acertos que o filme tem, acabam tornando ele um dos filmes mais divertidos do Batman, e uma ótima forma de renovar a franquia, que desde então
vem se tornando cada vez mais forte desde o seu resgate pelo Christopher Nolan aqui em Batman Begins. É um filme que consegue construir diversos aspectos do personagem, consegue fazer uma história atual do personagem e ainda fiel a elementos clássicos dele, retoma uma vibe meio sombria e lembra do psicológico do Bruce, que é uma parte interessante de ser abordada. Sim, Gotham é fantástica, tem inúmeros vilões incríveis, mas no meio de todos os vilões existe uma figura controversa e heróica que vale a pena você passar um tempo e tentar entender um pouco de sua cabeça, além de acompanhar uma história, a perspectiva dele, que vale muito a pena. E esse é um filme que resgatou um pouco da essência disso e de você valorizar o Bruce Wayne como um grande protagonista. E também elevou o Christopher Nolan a um status incrível em Hollywood, que depois nós veríamos a sua maior obra chegar aos cinemas, né? Quando ele fizesse O Cavaleiro das Trevas. E eu mal posso esperar para comentar sobre esse, porque por mais que não seja meu filme favorito do Batman, eu não tenho como negar os seus méritos e o seu valor. Mas isso fica para um próximo vídeo. Muito obrigado por terem visto aqui a minha análise, né, desse filme do Batman Begins. Estou retomando aqui a minha jornada pelos filmes do Batman, né, a minha saga do Batman. Será que eu estarei em outra saga em breve? Ou será que não? Só o futuro poderá dizer. Mas por enquanto, estamos de volta para comentar sobre esses filmes do Batman. Deixe seu like se gostou, se não gostou, sabe? Dá o dislike, né? Faça como preferir. Se inscreva no canal, vai ter muito conteúdo do Batman, quadrinhos e muitas outras coisas chegando em breve. E confira as outras reviews que eu fiz de Batman, que tem muita coisa legal. Até mais e falou!